Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery and lack of consciousness. Decay and sadness. Stop our envy and inversion. Everybody living upside down. Destroying our diversity. Escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers into enemies. Stop the dangerous people in power from killing the animals, oceans and flowers. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Change your direction and let's build a future of happiness. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Leave your inversion and let's build a future of happiness. Stop the destruction of the world. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos dando início então a mais um programa que tem a finalidade de conscientizar a população das causas psicossociais da destruição do nosso planeta. Mas não só da destruição ecológica, principalmente da destruição do ser humano, porque dentro desse contexto unificado que é esse ecossistema, nós somos os principais seres que estamos assim inseridos tudo nisso e que influímos tanto no sentido de beneficiar esse ecossistema, mas principalmente atualmente de prejudicá-lo, tornando a Terra um planeta praticamente cada dia mais inabitável, inóspito. Um planeta que no início era um paraíso, está se tornando num local inapropriado para a sobrevivência do ser humano. Agora, o ambiente das cidades, o ambiente das famílias e principalmente o ambiente interno do ser humano está cada dia mais difícil. E por isso nós estamos aqui para darmos a nossa contribuição da ciência da psicanálise integral, da trilogia analítica, para que a gente possa tratar da humanidade doente, do ser humano doente e do planeta doente. Dr. Kepp. O nosso trabalho visa, então, chegar à essência, né, à causa das causas da problemática do ser humano e, portanto, da destruição do próprio ser humano, porque que o homem se destrói, e também da destruição ao meio ambiente, né? Destruição dos ares, dos mares, a destruição da própria terra, a destruição que está havendo em todo o globo terrestre e que, por mais que essas organizações consigam amenizar um pouco, não tem resolvido o problema. Por quê, né? Eu vou tentar localizar aí para que os senhores saibam a causa principal, que a destruição não vem do exterior, né? A destruição da humanidade, a destruição do nosso mundo não é algo que vem de fora. Por exemplo, a questão das bombas atômicas. Se houver uma guerra aí soltando bombas atômicas, então é claro que vai destruir o mundo. Mas o mundo não vai ser destruído por bombas atômicas, mas pelos indivíduos que lançarem essas bombas, né? E os então, que construíram, né, também, Dr. Kepp. Então, quando se fala de um desastre, né, ecológico, qualquer desastre assim, como o próprio navio Titanic, né, que eu já comentei na TV, não é que o gelo é que derrubou o navio. O problema não está no iceberg, mas está no comandante, nos oficiais que não observaram direito o mar naquela ocasião. O navio tinha excesso de velocidade e também a construção não era assim tão perfeita para aguentar uma batida no iceberg. Então a culpa, quer dizer, o problema está sempre no ser humano. Então veja um dístico que eu coloquei aí. A enfermidade do ser humano vem do seu desejo de não ser o que ele é. O que eu quero dizer com isso, né? Que na origem, o ser humano,
Ele foi criado com todo equilíbrio, ele foi criado de modo, vamos dizer, perfeito como ser humano, como ser. Então, até parafraseando Aristóteles, ele falou assim, que não é que o ser humano faça o bem, faça a verdade, faça a estética, é que o bem, a verdade e a estética, a beleza, são o ser, compreende? Então, na origem, o ser era totalmente belo, era totalmente verdadeiro e totalmente bondoso, vamos dizer. Agora, para chegar a essa conclusão, nós tivemos que estudar as questões metafísicas, né, do passado, principalmente de Parmênides, que foi anterior a Sócrates e que fundou a filosofia, a questão do ser, e que deu esse grande impulso para a humanidade. Então, quando a gente fala, né, que o mundo atual, o que nós pensamos, o que nós fazemos, o que nós sentimos, tudo isso é consequência do que fizeram no passado. Então, o mundo atual é consequência do que, por exemplo, Kant falou, do que Freud falou, do que Jung falou, do que Parmênides, Aristóteles e Platão falaram, Jesus Cristo principalmente, né? Então o mundo atual é consequência do mundo que passou. E o mundo do amanhã vai ser consequência deste mundo que nós estamos vivendo. Então o que nós fizermos agora, neste mundo atual, é que vai servir para o mundo do futuro. Então, se o que for feito agora for bom, for real, for algo em benefício da humanidade, amanhã a humanidade vai se beneficiar. Se o que nós fizermos agora for negativo, for contrário ao bem humano, amanhã a civilização será assim também. Então, senhores, notem, não é que cada indivíduo que nasce faz o mundo como ele quer, não. Por exemplo, numa grande cidade, né, seja São Paulo, Londres, Paris, seja Nova York, qualquer cidade do mundo. O ser humano nasceu numa cidade já construída. Então, quem que fez aquela cidade, né? Foram os pais, foram os avós, os tataravós, foram os antigos que fizeram. Então, tudo que nós temos agora veio do passado. Agora, para analisar essa questão da doença, né, principalmente da loucura como a gente faz do ser humano, que está empenhado em destruir tudo, vieram vários autores no campo da ciência para mostrar o que deveria ser feito para evitar a destruição do homem e da natureza. Veja as escolas de psicoterapia. Veja a primeira escola, que é a mais famosa, né? Que é a escola de Freud, que ele achava que o ser humano ficava doente porque tinha uma forte repressão afetiva sexual, que viria pela educação, né? Que viria pela sociedade. Então, Freud tinha essa ideia, ele era daquele período vitoriano, do século passado, do século, aliás, XIX, em que havia uma enorme censura a respeito da vida afetiva sexual, que foi trazida, né, pelos, vamos dizer, pensadores do passado, os religiosos exagerados, né, e que colocava o problema principal do ser humano nessa repressão. E nós sabemos que hoje não existe mais isso e o ser humano continua pior ainda do que era no século XIX. Depois, voltando ao esquema, veja lá, o Viktor Frankl, ele achava que era falta de responsabilidade, que o ser humano ficava doente por não ter mais sentido pela vida, que faltava sentido da vida para o ser humano. Mesmo que a vida em si tenha sentido, que o ser humano não vivia mais o sentido verdadeiro da vida. Então, a ideia do Viktor Frankl,
principalmente da escola existencial, né? Existencialista, de Kierkegaard, de Biswang, Boss, de Heidegger, é que o ser humano vivia a vida sem sentido. Veja novamente no cartaz, o Jung achava que viria do inconsciente coletivo, portanto do passado. Assim como muitos pensam que viria das gerações passadas, né? Os espíritas da reencarnação. Então, nunca eles abordaram o tema como nós abordamos. E veja novamente no esquema, Adler via o complexo de inferioridade, Melanie Klein e Bion via a problemática da inveja. E nós, né, vemos a questão da rejeição à consciência. Então, o que quer dizer isso, né? Que a nossa ideia é que o ser humano está contra o ser. Não contra o ser dele, mas ele é contra ser, compreende? Ele não quer ser, não quer que haja o ser. É interessante isso, porque nós captamos isso através da Melanie Klein e do Freud, a questão da inveja. Que pela inveja o ser humano se inverte, compreende? Então ele não tem todo o conhecimento racional que poderia ter. Agora, acontece isso que eu vou mostrar agora no esquema. Senhores, vejam, ali no centro está um olho do ser humano. Então ele tem uma visão de um par dançando, vejam, mas no olho dele está ao contrário. E depois, por uma questão da razão, né, por uma questão de normalidade, o ser humano desinverte lá. Então o que eu quero dizer é isso, é que na inveja há um breque na razão. Há um breque na razão, na fé, no conhecimento, na parte estética. Então o ser humano só vê metade das coisas. É como se tivesse só olhos agora orgânicos, compreende? Para ver. Então tudo para ele é invertido. Interessante, doutor Kepp, isso que o senhor comenta, que o ser humano agora só vê do olho para fora. E ele projeta tudo no exterior, ele busca tudo no exterior, e a fonte principal de conhecimento, de afeto, de sanidade, que é o interior, esse olhar para o interior ele não tem mais. Então é como um cachorro que olha para o espelho, se vê no espelho e procura a saída dele no espelho, e não para o lado de cá. E ele vê tudo, então, um pouquinho só, né? Só sensorial. É por isso que falam que ciência, que praticamente o trabalho experimental só pode lidar com os sentidos, né? Que é a visão, o olfato, o paladar, os sentidos externos, o tato, a audição, de maneira que o que acontece atualmente é que o ser humano tem uma visão muito restrita. Vamos dizer que a visão dele seria enorme, e ele tem uma visãozinha assim de tudo. É por esse motivo que ele não consegue captar toda essa maravilha que há no universo, né? Não consegue viver toda essa maravilha criada aí, tudo isso que foi dado a ele e que ele não consegue desfrutar e nem viver. Já voltamos, né, Cássio? Maybe one thing you'll notice as you explore Analytical Trilogy through these programs is how expansive the science is. How in the world are we going to bring this into actual understandable terms? Well, of course, this program is part of that. But there's a book that does this as well called The ABC of Analytical Trilogy. It's an extremely easy to read book, but that doesn't mean that it's not profound, because the science of Analytical Trilogy is. But this book really explores some of the principal key ideas that will help you to understand what it is that's going on in our world, inside you, and inside the structures we've created in society. You'll find this book, like all of our publications, on our website. The address is on the screen beneath me there. And I hope you take advantage of this to understand more about this science that I feel is so important to understanding our world, the people and the structures within which we live. Now, back to our stop program. Em julho de 2005, agora recentemente,
nós realizamos um Fórum Internacional de Mídias Independentes e Alternativas. Nós lá juntamos representantes, né, das televisões comunitárias e de rádios comunitárias e de mídias que têm, assim, uma certa independência para noticiar a verdade para o público, porque a gente sabe que a mídia, principalmente a grande mídia, ela está completamente comprometida com os interesses políticos, econômicos, sociais. Então, a liberdade de informação é algo que parece interessante, né? Ela se atém mais a essas pequenas mídias, aonde o povo pode e tem mais liberdade de falar aquilo que ele sabe, ou os cientistas que têm descobertas poderão, então, veicular essas descobertas, e é o que nós estamos realizando através dessas televisões comunitárias e das rádios comunitárias. Então, nesse fórum que nós realizamos no nosso grande hotel Trilogia, no sul de Minas, em Cambuquira, nós entrevistamos alguns desses dirigentes ou representantes, jornalistas dessas mídias. Vamos ouvir o que o diretor da televisão Poços de Caldas tem a dizer, que senhor Ildeu Pereira. Existem grupos associados à mídia, principalmente a grande mídia, na questão, é que tem interesses diferentes daqueles interesses objetivamente falando, que é de informar a sociedade, informar as comunidades, e que esses interesses outros, que passam pelo interesse financeiro, então distorcem exatamente o objetivo principal da mídia. Eu acho que a pergunta mais interessante que aconteceu nesse fórum foi o que você pode fazer como mídia para mudar esse quadro. Eu acho que nós, como TVs educativas e culturais, a gente tem uma função muito nobre, muito importante, que mesmo sem estar associado a esses grandes grupos, a gente tem o direito e até a obrigação de produzir programas com qualidade, com conteúdo, para que possamos exatamente orientar, no bom sentido, aquelas pessoas que às vezes são massificadas pela grande mídia, que tem, conforme na pergunta original, outros interesses que não aqueles que a gente a princípio percebe quando vê no vídeo. Eu acho que a mídia, a partir do ponto que ela passa a ser totalmente independente e sem vínculo com os grandes grupos, principalmente os grupos industriais, aí sim a mídia pode encaminhar ao seu público telespectador uma forma de tratar as coisas, principalmente com relação às nossas reservas, vamos por assim dizer, com conscientização. Eu gostaria de falar sobre do que o ser humano é formado, né? Por que ele pensa de um modo, de outro modo? Por que ele sente de um modo, de outro modo? De onde que vem, né? A maneira dele pensar, a filosofia de vida dele, como o alemão fala, né? A Weltanschauung, quer dizer, a maneira de considerar as coisas do universo, do mundo. Então vou pôr aí um esquema para os senhores notarem. Veja lá, a parte azul, 70% o ser humano é fruto do meio ambiente. Isto é, ele pensa como a sociedade pensa, as leis sociais, tudo isso, como a família pensa, e veja finalmente como o país pensa. E 20% a vida espiritual, né? Ele pensa de acordo com a vida espiritual. E só 10% de acordo com a genética. O que eu quero falar com isso, né? Que praticamente, em maior parte, o ser humano é fruto do meio ambiente. Então, desde que ele nasce, ele já entra naquela linha de pensamento da família, dos
parentes mais próximos, depois na escola, depois, finalmente, na grande sociedade, inclusive a maneira do país pensar. E só 20% a espiritualidade, a religião que ele tem, a parte espiritual, e só 10% a genética, né? Quer dizer, a genética tem uma influência muito diminuta. Agora, o ser humano, em geral, pela filosofia de vida, ele quer mais ter do que ser. Veja, e nesse novo esquema, do lado esquerdo, né, está lá o que o ser humano quer, né? Ele quer ter fortuna, fama, poder, prêmios, homenagens, viagens, prestígio, domínios, medalhas, elogios, bajulações, grandeza, recepções e glória, né? Então, o que é isso, né? O ser humano, a maior parte, vive para tirar do mundo e dos outros prestígio, glória e poder para ele. Então, ele é um ser egocêntrico. Ele é um ser que quer usufruir, quer praticamente trazer tudo para ele próprio. E não ele dar nada para ninguém, ele não ajudar os outros, ele não fazer o bem ao país, não fazer bem à humanidade, não fazer bem, em geral, ao mundo exterior. Veja lá, o que é ser, ao contrário do que é ter. É viver mais na realidade, né? Quer dizer, ser sábio, realizador, capaz, bondoso, generoso, confiável, amigável, ético, honesto, agradável, veraz, realista, artístico, humilde. Então, o ser humano deveria procurar mais ser isso. Se ele fosse mais ser, o mundo estaria praticamente recuperado em pouco tempo. Em 2, 3 anos, o mundo voltaria a ser o paraíso que ele é, né? E que o ser humano não deixa ser. Então, por causa do quê, né? Dessa inversão. Veja o quadro da inversão. O ser humano quer mais o dinheiro do que o trabalho, né? Ele quer mais o ócio do que a ação. Ele dá mais valor à mentira do que à verdade, ao sofrimento do que à alegria, à arrogância do que à humildade, à violência do que à brandura, o egoísmo mais do que o afeto, o poder mais do que servir ao povo. Ele gosta mais do que é artificial, né? Do que a própria natureza. E ele gosta mais do elemento externo, o corpo, do que praticamente do espírito. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que o ser humano, por causa da inveja, ele inverteu tudo, né? Então, ele não dá mais valor ao que tem valor. Notem que o ser humano, as coisas mais preciosas que ele tem, ele joga fora, né? Então, uma inteligência que ele tem, um conhecimento assim infuso praticamente, uma ciência infusa, ele joga fora. A intuição joga fora. Tudo aquilo que ele percebe, às vezes até questões materiais, o ser humano joga fora. Os amigos. Isso eu digo na questão da inveja, né? Na inveja, o que acontece? O ser humano rejeita o bem, rejeita a verdade, rejeita a parte estética e aceita o contrário, o que é horrível, o que é mentira, o que é mal. De maneira que o ser humano, ele cria muitos sentimentos de culpa e é importante que o ser humano tenha e perceba porque ele tem sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa é que fará com que ele praticamente aceite a humanidade, aceite a si próprio e não fique lutando contra o que é bom. Veja esse esquema que eu coloquei lá. O ser humano geralmente ataca as coisas mais preciosas que perdeu, né? Ele perde algo precioso, ele ataca aquilo, por quê? Para não sentir as dores do que fez. E principalmente as pessoas, né, Dr. Kepp? As pessoas queridas que ele ataca, perde e depois fala mal para poder ele se convencer que não perdeu tão grande coisa. Isso.
Isso acontece muito, né? A questão, por exemplo, de namoro, né? Quando perde uma namorada ou um namorado, quando perde, assim, um companheiro ou uma companheira, que foi pessoas boas, então ataca para desfazer aquela ideia de dor, né? Aquele sofrimento que causou a ele por causa do que ele próprio fez, que afastou. Então ele passa a vida toda atirando contra aquele ser que o protegeu tanto, que deu tanta felicidade para ele, para ver se diminui aquele terrível sentimento de culpa. Isso. E todos esses conhecimentos, né, Dr. Kepp, eles são muito difíceis de serem aceitos assim a princípio, mas principalmente, como o senhor diz aqui nesse livro, O Homem Interior, né, na advertência, o senhor fala aqui que se o leitor observar bem, verá que a grande mídia, rádio, imprensa e televisão, esconde ao máximo o que pode estas descobertas que o senhor está trazendo. E mais, o senhor diz aqui, tenho certeza que um dia, à medida que a consciência for aceita, abrir-se-ão todas as portas, para que esta ciência seja conhecida. Mas só depois, vejam bem, que o ser humano for se desinvertendo. Então vamos ouvir o que este diretor da televisão Poços fala sobre essa veiculação. O que tem acontecido lá em Poços de Caldas, na TV Poços, a partir do ponto que nós começamos a colocar, inserido na nossa grade de programação, o programa Stop, é que a gente consegue receber uma reciprocidade do nosso público telespectador, manifestando a favor da continuidade do programa, manifestando até com relação às suas dúvidas, acessando o site da Stop, inclusive no site da TV Poços, www.tvpocos.com.br, você acessa o site da Stop. Então, quer dizer, existe uma integração e interatividade entre o nosso público telespectador e o Stop contra a destruição do mundo. Eu gostaria então de convidar os telespectadores para o próximo programa na semana que vem, e aqueles que tiverem interesse em saber mais a respeito dessas descobertas científicas poderão solicitar a nossa bibliografia, por exemplo, como O Homem Interior, que foi citado hoje na programação, consultando o nosso site www.trilogiaanalitica.org ou telefonando para o código 11 de São Paulo, Brasil, né? 30 32 36 16. Até a semana que vem. Stop the destruction of the world. Starvation, illness, hate and war. Misery